Heitor, um homem insensível que não acredita no amor, é forçado a contratar Olivia como sua falsa esposa para apaziguar sua mãe. Mas quando sentimentos verdadeiros começam a emergir, eles conseguirão se libertar do contrato ou se perderão. Para sempre. Uma história de amor cativante aguarda. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e familiares e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder mais. Para histórias significativas. Heitor é o tipo de um homem que chama a atenção assim que entra em uma sala. Com 1,88 de altura, um queixo forte e definido e olhos azuis penetrantes, ele exala o poder e a autoridade de um jovem CEO. Com apenas 29 anos, ele levou a indústria da família a novos patamares, expandindo seu alcance e garantindo negócios milionários que ninguém imaginava serem possíveis. Mas com esse sucesso vem a arrogância e o distanciamento. Heitor nunca deixa as emoções interferirem em suas decisões. Desde a infância, Heitor testemunhava o fracasso do casamento de seus pais, à parte. Seu pai, Ricardo, um empresário implacável, traiu a mãe, fugindo com uma modelo mais jovem e deixando Margarete para criar Heitor sozinha. Essa traição consolidou a crença de Heitor de que o amor não passava de uma ilusão. Para ele, o casamento era simplesmente um acordo contratual. Nada mais, nada menos. No entanto, sua mãe, Margaret Caldwell, via as coisas de forma diferente. Uma mulher perspicaz e formidável que nunca perdia nas negociações. Margaret acreditava que seu filho não era apenas um herdeiro, mas o futuro de seu império. E para ser um sucessor adequado, ele precisava de uma família estável. Ela queria que Heitor se estabelecesse para evitar que se tornasse um workaholic sem emoções. Quando Heitor recusou repetidamente todos os arranjos que Margarete arranjou, ela lhe deu um ultimato. Se você não se casar dentro de 1 ano, eu te tirarei sua herança. Pela primeira vez, Heitor se sentiu encurralado. Não era sobre dinheiro. Sua riqueza pessoal era mais do que suficiente para viver luxuosamente para sempre. Mas ele se recusou a deixar sua mãe manipular ele. A questão era, como ele poderia convencê-la sem realmente se casar? Enquanto isso, em um mundo distante, do estilo de vida luxuoso de Heitor, Olivia lutava para sobreviver. Aos 25 anos, Olivia tinha cabelos castanhos longos e ondulados e olhos castanhos calorosos. Ela não era o tipo de pessoa que chamava a atenção na multidão, mas havia algo nela, um charme inegável que fazia as pessoas se sentirem à vontade. Ela era perspicaz, engenhosa e sempre sorria, embora poucos soubessem dos pesados fardos que carregava. Sua vida tinha sido normal até que a tragédia a atingiu 4 anos atrás. Seus pais morreram em um acidente de carro, deixando-a não apenas com a dor, mas também com uma montanha de dívidas que não haviam sido pagas. Antes uma estudante de literatura sonhando em se tornar romancista, Olivia foi forçada a abandonar a faculdade e trabalhar sem parar apenas para se manter. Agora, ela trabalhava como garçonete em uma pequena lanchonete, ganhando apenas o suficiente para pagar o aluguel e a comida, enquanto ainda tentava escrever nas altas horas da noite, quando o café esvaziava. Sua vida era previsível até conhecer Heitor. Aquela manhã foi especialmente. A pequena lanchonete estava lotada e Olivia corria entre as mesas, anotando pedidos e entregando comida. Ao chegar ao balcão, notou um homem alto parado ali, com o telefone na mão, a expressão irritada como se tivesse acabado de fechar um negócio desagradável. "Bom dia, senhor. O que deseja?" perguntou ela com um sorriso educado. O homem ergueu os olhos e, por um breve segundo, Olivia foi pega de surpresa. Seus penetrantes olhos azuis a estudaram, afiados e avaliadores. Ele tinha um ar de perigo, intensamente atraente, mas inacessível.
Café preto sem açúcar, disse ele, com a voz grave e autoritária. Olivia assentiu e rapidamente fez o pedido. Mas menos de um minuto depois, ouviu a voz irritada dele novamente. O que é isso? Ela se virou e viu Heitor segurando o café, sem parecer impressionado. Seu café, respondeu ela. Eu disse sem açúcar, e não tem açúcar. Olivia cruzou os braços. Eu mesma fiz. Você pode sentir o gosto. Heitor sustentou o olhar dela por um momento antes de tomar um gole. Depois de uma breve pausa, ele pousou a xícara, os cantos dos lábios se curvando levemente. Ótimo, pelo menos você sabe fazer o seu trabalho direito. Olivia revirou os olhos, mas não disse nada. Ela já havia lidado com clientes difíceis antes. Outro empresário rico e arrogante não era novidade. Mas naquele breve momento, uma ideia surgiu. Na mente de Heitor, ela era comum, não alguém que atrairia muita atenção. No entanto, tinha uma personalidade forte, inabalável por dinheiro ou status. Ela poderia ser a pessoa perfeita para interpretar o papel de sua esposa, sem complicações desnecessárias. Um plano maluco começou a tomar forma. Naquela noite, quando Olivia estava terminando seu turno, um carro de luxo e elegante parou em frente ao café. Ela franziu a testa quando Heitor saiu, seus olhos azuis penetrantes fixos nos dela, com determinação. Tenho uma proposta para você, disse ele com a voz calma, mas firme. Uma proposta? Olivia cruzou os braços. Se for sobre café, eu não sirvo depois do expediente. Heitor deu um leve sorriso. Não é sobre café. Quero que você finja ser minha esposa. Olivia o encarou estupefato. Como é? Preciso de uma esposa falsa para convencer minha mãe. Você será bem recompensada. Tudo o que precisa fazer é representar o papel. Depois de 1 ano, estará livre. Olivia riu, incrédula, balançando a cabeça. Pareço uma má atriz para você? Não, disse Heitor com o olhar firme. Acho que você é alguém que precisa de dinheiro. Olivia enrijeceu-se. Ele não estava errado. Sua dívida pesava sobre ela todos os dias, e se a oferta dele fosse tão generosa quanto ele alegava, poderia resolver seus problemas financeiros. Mas será que ela poderia fingir mesmo ser casada com um homem frio e arrogante como ele? Ela encarou seu penetrante olhar azul, sentindo-se como se estivesse em uma encruzilhada em sua vida. Após uma longa pausa, Olivia respirou fundo e disse: Concordo. 1 semana após a assinatura do contrato, Olivia se mudou para a mansão de Heitor. A propriedade, localizada em um bairro exclusivo, era moderna e extravagante. Tetos altos, janelas do chão ao teto com vista para um amplo jardim. Tudo foi meticulosamente projetado, como se tivesse sido tirado diretamente de uma revista de design de interiores. Mas para Olivia, parecia frio, sem o aconchego de um verdadeiro lar. Desde o primeiro dia, ela se sentiu sufocada pelo estilo de vida de Heitor. Ele era um homem de rotina, obcecado por ordem e precisão. Tudo na casa estava perfeitamente organizado, sem espaço para interrupções. Olivia, por outro lado, prosperava, na espontaneidade e no conforto, desacostumada a regras tão rígidas. Na manhã seguinte, ela entrou na cozinha descalça, vestindo uma camiseta larga, e abriu a geladeira em busca de café da manhã. O que você pensa que está fazendo? Uma voz profunda e gélida cortou o ar. Olivia se virou e viu Heitor parado, na porta, de braços cruzados, elegantemente vestido em um terno sob medida, como se estivesse prestes a entrar em uma reunião importante. Estou procurando algo para comer. Esta casa também não é minha, respondeu ela, erguendo uma sobrancelha. Heitor deu um passo à frente, abrindo a porta da geladeira. Você reorganizou tudo. Olivia piscou. Reorganizou. Acabei de pegar um pouco de leite e pão. Heitor soltou um suspiro, apertando a ponta do nariz. Esse arranjo seria mais difícil do que ele imaginava.
Ele a encarou por um longo momento. Depois soltou um suspiro. Escute, eu gosto de tudo em seu devido lugar. Se você quer morar aqui, tem que respeitar as regras. Olivia cruzou os braços, com um sorriso irônico nos lábios. Suas regras? Tudo bem, senhor perfeccionista. Tentarei não estragar seu mundinho perfeito. Heitor franziu a testa, mas não disse nada. Em vez disso, serviu-se de uma xícara de café e saiu da cozinha, deixando Olivia balançando a cabeça em frustração. Ela não sabia por quanto tempo conseguiria suportar aquilo, mas uma coisa era certa: não deixaria Heitor controlá-la tão facilmente. Apenas 2 dias depois de Olivia se mudar, Margaret fez uma visita inesperada. Ela entrou na mansão com a aura de uma mulher poderosa. Seus olhos aguçados perscrutaram cada canto antes de se fixarem em Olivia. Olivia, você está absolutamente radiante. Margaret sorriu, embora houvesse um tom inconfundível nele. A vida de casada com Heitor deve ser maravilhosa, não é? Olivia rapidamente, estampado num sorriso doce. Sim, tem sido ótimo. Heitor, de pé ao lado dela, inclinou a cabeça levemente, examinando-a como se avaliasse o quão bem ela poderia desempenhar seu papel. Margaret não se deixava enganar facilmente. Ela os olhava com desconfiança. Ah, vocês dois se acostumaram a morar juntos? Olivia sentiu o coração acelerar. Se ela demonstrasse a menor hesitação, Margaret perceberia imediatamente. De repente, Heitor passou o braço em volta da cintura dela, puxando-a para perto. Claro, mãe! Olivia é uma esposa incrível! Olivia enrijeceu, sentindo o calor do corpo dele contra o dela. Ela teve que se lembrar de manter a calma, enquanto Heitor apertava levemente sua cintura, como se silenciosamente a incentivasse a entrar na brincadeira. Margaret os observou por um longo momento antes de finalmente sorrir em aprovação. Ótimo! Estou ansiosa pela comemoração do seu aniversário. Olivia engoliu em seco. Uma comemoração de aniversário? Isso significava que eles teriam que continuar fingindo na frente de ainda mais pessoas. No momento em que Margaret saiu, Olivia imediatamente empurrou Heitor para longe e o encarou. Que diabos? Foi isso? Heitor simplesmente deu de ombros, como se segurá-la não tivesse passado de um gesto casual, só para te ajudar a manter o personagem. Olivia mordeu o lábio, seu coração ainda batendo mais rápido do que deveria, mas ela rapidamente se lembrou de que aquilo era apenas um jogo. Um jogo que ela não podia se dar ao luxo de confundir com a realidade. Uma semana depois, enquanto Olivia descia as escadas com uma caixa de documentos nos braços, ela de repente perdeu o equilíbrio. Ah, tudo aconteceu rápido demais. Ela se preparou para uma queda dolorosa, mas em vez de atingir o chão, ela caiu em um par de braços fortes. Olivia abriu os olhos e, bem na sua frente, estava o rosto impressionante de Heitor. Ele a segurou bem a tempo, segurando-a firmemente contra si. Por alguns segundos, eles apenas se encararam. Heitor ainda não a havia soltado, e Olivia podia sentir seu hálito quente perto de sua bochecha. Seu coração batia erraticamente, porque ela estava nervosa. Foi apenas um pequeno acidente. Heitor foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você deveria ter mais cuidado. A voz era baixa e rouca, mas em vez de soltá-la imediatamente, ele a segurou por mais um momento, como se até ele estivesse surpreso com a própria reação. Finalmente, Olivia o empurrou gentilmente, tentando disfarçar sua agitação. Entendi. Obrigada. Ela se virou e foi embora, mas o calor do toque dele ainda permanecia. Por mais que tentasse ignorar, Olivia não conseguia deixar de notar que Heitor parecia diferente ultimamente. Ele não estava tão frio quanto antes. Ocasionalmente, ela o pegava olhando para o nada com uma expressão indecifrável. Heitor também começara a prestar mais atenção nela. Ele não a repreendia mais sempre que ela perdia coisas em casa. Certa vez,
quando ela se perdeu a caminho do supermercado, ele não se incomodou. Apenas suspirou e foi buscá-la sem reclamar. Ela não tinha certeza do que estava acontecendo entre eles até uma noite em que Olivia teve febre alta. Heitor ficou acordado a noite toda, cuidando dela. Ele colocou uma compressa fria em sua testa, ajudou-a a tomar seus remédios e até segurou a mão dela enquanto ela entrava e saía do sono. Quando acordou, encontrou Heitor dormindo ao lado da cama, a mão dele ainda em volta da dela. Seu coração disparou. Pela primeira vez, ela começou a se perguntar: seria apenas um casamento por contrato ou algo real havia começado a mudar? Heitor não era o tipo de homem que se deixava levar pelas emoções. Pelo menos era nisso que ele sempre acreditou. Mas, ultimamente, as coisas não eram tão simples como costumavam ser. Ele se viu percebendo Olivia de um jeito que nunca fizera antes. A princípio, ele se convenceu de que tudo fazia parte do contrato. Precisava garantir que ela fosse a esposa perfeita. Mas quando a viu rindo com outro homem, essa desculpa de repente pareceu sem sentido. Naquela noite, eles compareceram a um evento beneficente patrocinado pelas indústrias Caldwell. Heitor estava ocupado entretendo parceiros de negócios, mas seu olhar continuava vagando pela sala, procurando por Olivia, e quando finalmente a avistou, uma irritação desconhecida se instalou em seu peito. Ela estava ao lado de um jovem empresário, bem vestido, charmoso e claramente gostando da conversa. Olivia sorriu, e algo naquele sorriso fez Heitor cerrar o maxilar. Sem pensar, ele caminhou em direção a eles. Olivia. Sua voz estava mais áspera do que o normal. Ela se virou para ele, assustada com sua expressão tensa. Heitor, antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, ele colocou a mão em sua cintura e a puxou para perto. Então, virando-se para o outro homem, falou em um tom profundo e autoritário. Obrigado, minha esposa se divertiu, mas acho que está na hora de ela voltar para mim. O homem ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Olivia, pega de surpresa, não reagiu imediatamente, ocupada demais processando o calor da mão de Heitor em sua cintura. Ela nunca o tinha visto agir assim antes. Assim que se afastaram da multidão, Olivia franziu a testa para ele. Heitor, que diabos foi isso? Mantendo-se fiel ao papel, ele respondeu secamente, embora nem ele tivesse certeza se esse era o verdadeiro motivo. Depois daquela noite, Olivia notou uma mudança no comportamento de Heitor. Ele começou lembrando-se de pequenos detalhes sobre ela. Como ela gostava do seu café com 2 pedaços de açúcar, como ela odiava cebola na comida, como ela sempre lia antes de dormir. Uma tarde, após um longo dia de trabalho, Olivia chegou em casa e encontrou uma pequena caixa no balcão da cozinha. Ela a abriu e encontrou tortas de morango, suas favoritas. Virando-se para Heitor, que estava lendo um documento casualmente no sofá, ela ergueu uma sobrancelha. Você comprou isso? Sem olhar para cima, ele simplesmente disse, sim. Ela cruzou os braços. Por quê? Desta vez, ele olhou para cima, seus olhos cinzentos, geralmente frios, com uma suavidade rara. Porque você gosta deles. Olivia sentiu o coração disparar. Não sabia como responder, então simplesmente abriu a caixa e deu uma mordida no doce. Mas enquanto a doçura dos morangos derretia em sua língua, ela percebeu uma coisa. Heitor não era apenas um marido falso. Ele estava lentamente se tornando uma parte importante de sua vida. Um mês depois, durante uma grande festa organizada pela Caldwell Corporation, Heitor e Olivia se viram em mais uma situação inesperada. Como de costume, Margarete fez sua entrada com um olhar perscrutador. Ela nunca confiou plenamente neste casamento, e Heitor sabia que ela estava procurando por qualquer sinal que pudesse provar que eles estavam apenas fingindo.
Tudo estava indo bem, até que um velho amigo da família se aproximou deles. Seu tom carregado de curiosidade. Vocês dois formam um casal adorável, mas para ser sincero, nunca vi você demonstrar qualquer afeição em público. Heitor, você nunca beijou sua esposa na frente de todos, beijou? Olivia congelou. Heitor também. As pessoas ao redor começaram a prestar atenção e Olivia podia sentir o olhar penetrante de Margaret sobre elas. Heitor apertou a mão dela gentilmente. Você não se importa, não é? Antes que ela pudesse reagir, ele se inclinou. Seus lábios encontraram os dela, gentis, mas possessivos. Os olhos de Olivia se arregalaram, mas em segundos ela esqueceu que aquilo era apenas uma encenação. Seus lábios eram macios, mas havia uma firme determinação por trás deles. Ele não estava apenas fingindo, ele estava realmente a beijando. E a parte mais surpreendente, ela se viu beijando-o de volta. Quando Heitor finalmente se afastou, a sala explodiu em aplausos, mas Olivia não conseguia ouvir nada. Tudo o que conseguia sentir era o ritmo selvagem de seu coração e a forma como o olhar profundo de Heitor nunca se desviava do seu. Aquilo não era mais apenas um jogo. Depois daquele beijo, Olivia se viu com medo. Ela continuava se lembrando de que aquilo era apenas um contrato. Assim que o ano terminasse, tudo entre eles também terminaria. Mas se isso fosse verdade, por que doía pensar naquele dia? Ela tentou manter distância de Heitor, não querendo se deixar levar pelas emoções. Mas, ironicamente, Heitor fez o oposto. Ele a procurou, sentou-se ao lado dela enquanto ela lia, perguntou sobre seu dia como se realmente se importasse. Ela não sabia o que estava acontecendo entre eles, mas uma coisa era certa. Seu coração não estava mais fingindo. Olivia tentara se convencer de que conseguiria manter uma distância segura de Heitor, que não deixaria seus sentimentos tomarem conta. Mas cada pequeno gesto dele, cada olhar, cada toque acidental era o suficiente para fazer seu coração palpitar. Ela sabia que tinha se apaixonado por ele, mas não importava, porque era apenas um contrato. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando outra mulher entrou em suas vidas. Naquela noite, enquanto Olivia descia as escadas, ouviu uma voz feminina ecoando na sala de estar. Heitor, senti sua falta. Ela parou no meio do caminho, com o coração disparado. De onde estava, viu uma loira deslumbrante com olhos azuis, profundos. Ela estava diante de Heitor, com a expressão cheia de emoção. Heitor cruzou os braços, a voz fria. O que você está fazendo? Aqui, Clara. Clara? O nome soou na mente de Olivia como um alarme. Ouvi dizer que você se casou. Clara inclinou a cabeça, com um sorriso irônico nos lábios. Sério, Heitor? Você, o homem que sempre disse que não acreditava no amor, realmente se casou. Olivia prendeu a respiração. Isso não tem nada a ver com você, disse Heitor secamente. Ah, mas eu acho fascinante. Clara se aproximou, colocando a mão no peito de Heitor, seu olhar consciente. Você a ama ou isso é só mais um dos seus joguinhos? O coração de Olivia se apertou. Ela não esperou para ouvir a resposta de Heitor. Virou-se e foi embora, mas não antes de ouvir a risada divertida de Clara. Se isso é apenas um contrato, então por que você está interpretando o papel tão bem? Depois daquela noite, Olivia não conseguia mais olhar para Heitor da mesma forma. Começou a se perguntar, seria apenas um peão no jogo dele? Será que ele alguma vez fora realmente sincero com ela, ou estaria apenas tentando manter as aparências pelo bem da mãe? Ela começou a manter distância. Não tomava mais café da manhã com ele, não falava mais com ele à noite e o evitava sempre. Que possível! Quando Heitor tentava iniciar uma conversa, ela respondia com respostas curtas e distantes. Ele notou a mudança nela e odiou. Uma noite, ele entrou no escritório dela e a encontrou guardando os livros. Olivia.
Ele ficou parado na frente dela, com a voz baixa. Você está me evitando. Ela não olhou para ele. Eu não sei do que você está falando. Heitor estreitou os olhos. Você está assim desde que Clara apareceu. Por quê? Olivia apertou ainda mais o livro em suas mãos, porque ela estava certa, não estava. Heitor franziu a testa. Certa sobre o quê? Ela finalmente o encarou, com os olhos brilhando. Sou apenas parte deste contrato. Nada mais, nada menos. Heitor enrijeceu-se. Nunca imaginara que Olivia duvidaria dele daquele jeito. E não sabia o que dizer, pois ele próprio estava em conflito. Ela soltou uma risada trêmula. Heitor, você nunca levou a sério a minha relação, levou? Ele abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu, e Olivia entendeu. O silêncio dele foi a resposta dela. Naquela noite, Olivia não conseguiu dormir. Ela estava deitada na cama, olhando para o teto, sua mente uma bagunça emaranhada. Ela tinha sentimentos por Heitor, mas não podia ficar se isso só acabasse machucando-a. Ela tinha que ir embora. Na manhã seguinte, quando Heitor acordou, Olivia tinha sumido. Sua aliança estava silenciosamente sobre a mesa. Heitor a encarou, sua mente em branco. Ela tinha ido embora, e ele não sabia se poderia trazê-la de volta. A casa parecia mais vazia do que nunca. Heitor nunca pensou que Olivia pudesse deixar para trás um vazio tão grande. Nada mais de passos suaves pela manhã. Chega de cheiro de café. Chega de conversas tarde da noite. Ele sentiu uma perda que não conseguia descrever direito. E então, uma verdade o atingiu como uma onda poderosa. Ele a amava não por causa do contrato, não por causa da pressão da mãe, mas por causa dela, da força dela, da gentileza dela e de todas as pequenas coisas que ela trouxe para a vida dele. Heitor nunca tinha conhecido esse sentimento antes. E ele odiava, ele precisava encontrá-la. Ele procurou por Olivia em todos os lugares, mas ela havia desaparecido. Só quando ele recebeu uma carta de seu advogado, informando que ele soube que ela havia se mudado para outra cidade para perseguir seu sonho de se tornar escritora. Heitor apertou a carta na mão, com o coração disparado. Ele não podia deixá-la ir assim, porque sem Olivia ao seu lado, tudo parecia sem sentido. Pela primeira vez na vida, Heitor se sentiu verdadeiramente impotente. Ele, um homem conhecido por seu comportamento frio, lógico e controlado, agora estava diante da porta de um pequeno apartamento em outra cidade, com o coração acelerado como o de um adolescente apaixonado. Quando Olivia foi embora, ele pensou que poderia esquecê-la, mas a cada dia que passava, ele percebia que sua vida era incompleta sem ela. Sentia falta do jeito como ela franzia as sobrancelhas enquanto lia, do jeito como ela ria quando o provocava, e até mesmo do jeito como ela discutia com ele. Teimosa, mas totalmente cativante. Ele havia passado 2 semanas procurando por ela, e agora ele estava ali. Heitor respirou fundo e bateu na porta. Passos soaram lá dentro e a porta se abriu. Olivia estava lá com o cabelo preso em um rabo de cavalo casual, usando um vestido largo, suéter e jeans simples. Ela parecia diferente da última vez que a vira, mais leve, mais livre, mas seus olhos ainda carregavam um toque de cautela. Ela congelou ao vê-lo. Heitor. Por um momento, Heitor não disse nada, apenas a olhou. Ela era tão bonita quanto ele se lembrava. Ela ainda era a Olivia que ele amava. Então, em voz baixa e firme, ele disse: Não me importo mais com o contrato. Olivia piscou, confusa. Heitor se aproximou, sua voz mais firme desta vez. Não estou aqui por causa da minha mãe. Não estou aqui por ninguém. Estou aqui para você. Olivia abriu a boca para dizer algo, mas Heitor gentilmente pegou sua mão. Olivia, eu te amo. Seu coração batia forte. Ela queria acreditar nele. Mas o medo ainda persistia. Heitor, você não precisa fazer isso. Não temos mais obrigações, disse ela, com a voz trêmula. Heitor balançou a cabeça. Não estou fazendo isso por obrigação.
Estou fazendo isso porque não consigo viver sem você. Ela procurou seus olhos, em busca de sinceridade. Heitor respirou fundo e disse as palavras mais importantes de todas. Se eu tiver que parar, eu vou desistir da empresa. Desistir de tudo, só para ter você ao meu lado. Suas palavras dissiparam todas as dúvidas no coração de Olivia. Ele a amava de verdade. Um soluço escapou de seus lábios enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Heitor gentilmente enxugou a lágrima que rolou por sua bochecha. Olivia, volte comigo. Ela o olhou por um longo momento, então assentiu lentamente. E naquele instante, ambos souberam que haviam se encontrado, não por causa de um contrato, mas por amor verdadeiro. Alguns meses depois, um grande casamento foi realizado na propriedade Caldwell. Vestida com um elegante vestido branco, Olivia estava diante do espelho, ainda incrédula de que estava prestes a se casar com Heitor de verdade desta vez. A porta do camarim se abriu e Margarete entrou. A mulher poderosa que outrora forçara o filho a se casar agora olhava para Olivia com nada além de ternura. Você realmente o mudou, disse Margaret gentilmente, dando um passo à frente e segurando as mãos de Olivia. Olivia hesitou. Não sei se sou boa o suficiente, riu Margarete. Você é a única que consegue fazê-lo sorrir, Olivia. Isso é mais do que suficiente. Aquelas palavras encheram o coração de Olivia de emoção. Quando a marcha nupcial começou, Heitor parou no final do corredor, com os olhos fixos apenas nela. Quando ela finalmente o alcançou, ele pegou a mão dela e a segurou firmemente. Nada mais de contratos, nada mais de mentiras, apenas amor. Eles trocaram votos. E quando Heitor se inclinou para beijá-la, Olivia soube que aquela era a felicidade que ela tanto buscava. O verdadeiro amor pode começar nas mais maneiras inesperadas, e elas eram a prova disso. Obrigada por dedicar seu tempo para esta história. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar esta história com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder mais histórias maravilhosas.